Queridos amigos e amigas, a Páscoa nem sempre teve esse mesmo sentido que nós damos hoje a ela. Em períodos antes mesmo da Páscoa judaica, períodos pré-mosaicos, era uma festa de romanos, egípcios e outros povos, festa essa dedicada à primavera, à chegada da primavera. Mais tarde, esse mesmo período de primavera passou a ter um sentido especial para o povo hebreu, para o povo judeu, graças à história bíblica que começa mais ou menos com José, filho de Jacó, e cujo périplo, a jornada, a saga é muito conhecida, viaja para fora da sua cidade porque é vítima de uma trama entre os irmãos, conforme o texto bíblico anota, e aí chegando no Egito, faz ali morada, mais tarde tem sonhos, desdobra-se em mediunidade onírica, mediunidade através dos sonhos, graças a cuja faculdade ele também tem percepções extraordinárias e chama a atenção do faraó e de personalidades da época. Naturalmente que com isso chama a atenção também dos seus irmãos, que mais tarde buscam nele o apoio e a presença e a reconciliação. E ele os perdoa, e não apenas os perdoa, mas os acolhe em terras egípcias. E ali no Egito eles ficam fazendo morada e as gerações passam a produzir, a reproduzir-se e cria-se toda uma geração de judeus, hebreus na época, no Egito. Naturalmente que o texto bíblico diz que a partir daí é que nós vamos encontrar o início da escravidão do povo egito, porque o faraó, mais tarde Ramsés I e Ramsés II, vão começar a ver naquele povo que começava a crescer de população uma ameaça ao próprio povo e cultura egípcia. E com receio de tomarem o poder e de destruir a cultura egípcia, o faraó começa a estabelecer então a escravidão famosa do povo hebreu. Estabelece a princípio a matança de crianças que deve nascer do sexo masculino e que a partir de determinado ano deveria ser morta toda criança do sexo masculino, para que não haja nenhum tipo de rebelião daquela raça, daquele povo, contra o faraó. É nesse íntere, no entanto, na tradição ainda bíblica, que nasce Moisés. O nome Moisés, de Mosha, significa nascido ou trazido das águas, graças à história muito conhecida bíblica dele ter vindo das águas e assim por diante. Moisés, então, a princípio considerado descendente de egípcio, filho, portanto, de egípcio, mais tarde descobre, depois de uma série de conflitos e de desafios, que ele próprio também era de origem semítica. E depois de estabelecer um conflito contra um egípcio e defender um israelita, um judeu, ele vai gerar uma reação do próprio faraó e gerar, portanto, uma situação difícil. É nesse íntere que Moisés desdobra uma mediunidade, uma paranormalidade extraordinária e começa a visualizar as pragas que começam a bater ao povo egípcio. Essas pragas que começam a dizimar a população chamam a atenção do povo egípcio. E Moisés, com a sua mediunidade extraordinária, começa a antever esses acontecimentos e que, mais tarde, seria um dos responsáveis pela libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, cujo faraó o libera no famoso Êxodo, para que ele caminhe na direção das terras de Canaã, a terra prometida de Israel, e saia e se liberte da escravidão por causa das pragas que abatiam o povo egípcio. E o Moisés estabeleceu então que cada pessoa deveria ficar nas suas casas, cada uma confinada, que deveria matar um cordeiro, alimentar-se do cordeiro e fazer todo um ritual, que mais tarde seria estabelecido na Páscoa judaica, e assinalar a porta de cada casa, porta essa que deveria ser ali com um sinal específico de que havia judeu ali, com o sangue do próprio cordeiro. É então que, segundo ainda o próprio Moisés, o anjo da morte passaria pelas casas que tivesse esse sinal e não roubaria, arrebataria os filhos dessas famílias. O próprio filho do faraó foi vítima. E essa passagem do anjo da morte, Pessá, em hebraico, ficou conhecido mais tarde como Páscoa, porque o termo Páscoa vem de Pessá,
que significa passagem. Não é a passagem de Moisés no Mar Vermelho, mas a passagem do anjo da morte que poupou as casas dos judeus. É por isso que mais tarde, essa festa, esse evento, ficaria não apenas associado à chegada da primavera, mas, sobretudo, à libertação do povo hebreu. Na época de Jesus, era comum as pessoas se reunirem na Cidade Santa, fazerem a peregrinação que Moisés fez, como se fosse uma espécie de homenagem e, ao mesmo tempo, de rememoração da própria travessia da jornada de Moisés e, mais tarde, de Josué, na direção de Jerusalém, a Cidade Santa, e ali mata um cordeiro, prepara o cordeiro com pão, com vinho, etc. Uma série de rituais que ficariam conhecidos para, de alguma forma, se purificar e para, de alguma forma, agradecer Yahvé, Jeová. É a partir de então que a festa da Páscoa é chamada também Festa dos Tabernáculos ou Festa da Libertação. Libertação da escravidão, portanto, e que o judeu, ao longo dos séculos, ao longo das épocas, iria reproduzir esse ritual como uma espécie de homenagem. Jesus, portanto, viveu nesse contexto. E quando ele disse aos discípulos que deveria comer a Páscoa com eles, aquela Páscoa especial, que queria muito comer aquela Páscoa com eles, fez o que todo judeu fazia na época. Viajou para a Cidade Santa, junto com os apóstolos, e se submeteu a todos os rituais. A entrada dele em Jerusalém é conhecida como Domingo de Ramos, quando as pessoas com ramalhetes, etc., porque havia essa comemoração da primavera, com folhas balançando, é uma tradição do Oriente Antigo e de civilizações antigas, mas que o povo judeu também incorporou, e que recebeu ele, porque era conhecido o nome dele, a fama dele entre os judeus, aquilo que ele operava, estava sendo transmitido de boca a ouvido, e ele foi recebido por aquelas pessoas, as pessoas o homenageavam, o que de alguma forma é o símbolo da futilidade, da ambiguidade, da fragilidade dos sentimentos humanos. A mão que aplaude, que homenageia, que comemora, é a mesma mão que mais tarde vai apedrejar e pedir a crucificação. Jesus entra, portanto, diz Joana de Ângeles, montado no jumento, que é um símbolo especial, diz ela, porque ele não fica com os pés no chão, fica com os pés acima do chão, e não recebe as homenagens, as folhas, as flores, as pedras preciosas, os presentes que eram atirados, era pisado pelo animal sobre o qual ele estava montado. E ele passava por cima, porque estava acima das homenagens terrestres, de cabeça baixa, porque sabia. E é nessa Páscoa que tem momentos especiais dele com os discípulos. O lava-pés, o diálogo emocionante e, mais tarde, toda a saga que a gente conhece da paixão, da prisão, da traição, do Calvário, do Holocausto e, mais tarde, da ressurreição. O Espiritismo, que reconhece que Jesus espiritualizou a Páscoa judaica, no sentido de que ele toma o lugar do cordeiro, o cordeiro que era sacrificado com sangue para proteger a casa dos judeus, Jesus toma o lugar desse cordeiro, se torna o cordeiro que se sacrificaria. Agora não mais o sacrifício da escravidão material, mas a escravidão da matéria, a escravidão das paixões, é o símbolo de que ele daria o sangue, o corpo dele, a vida dele, como símbolo da espiritualização do sujeito. E o Espiritismo vem justamente resgatar essa dimensão moral, quando vem dizer que no momento atual, momento esse que estamos vivendo de confinamento, de isolamento social, relativo ou absoluto, que possui uma série de desafios, desafios da contaminação, da infecção, desafios econômicos, desafios sociais, questões políticas que não nos interessam aqui, porque é uma politização também de um debate em torno do isolamento ou do não isolamento, do isolamento vertical, do isolamento horizontal. Isso não nos interessa em termos espirituais, em termos morais, como espíritas, embora possamos ter as nossas convicções e as nossas opiniões. A verdade é que a Páscoa lembra o sofrimento e a intensa tragédia da cruz, que é um dos símbolos mais fortes do cristianismo. O Natal, historicamente, foi sendo incorporado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, mas a Páscoa, o símbolo da cruz, foi sempre o evento mais forte da tradição cristã. E é também o período cristão mais triste. A Páscoa é o elemento do cristianismo mais triste de toda a história do cristianismo. Mas, ao mesmo tempo, é o símbolo da grande mensagem que faltava no cristianismo.
O apóstolo Paulo percebeu isso bem e vai dizer que sem a cruz e sem a paixão do Cristo, não haveria mais tarde a grande mensagem da imortalidade através da sua ressurreição. Era necessário a cruz para mais tarde a ressurreição gloriosa, que era a mensagem de espiritualidade, de imortalidade que deveria trazer para nós. A Páscoa, a paixão de Jesus especialmente, paixão de patos, de sofrimento, toda a tragédia da cruz, da traição do discípulo, dos abandonos dos apóstolos, de todas as situações morais e físicas que ele passou, é o arquétipo, é a síntese perfeita de tudo aquilo que o encarnado pode sofrer no mundo. Tudo aquilo que o encarnado pode sofrer no mundo, todo tipo de sofrimento que nós podemos passar nesse mundo está sintetizado na cruz. Jesus sofreu tudo nele, na pele, para demonstrar como deveria a criatura se conduzir. Aquilo é um símbolo de tudo aquilo que o ser humano pode passar pelo mundo. Dor física, dor moral, traição, abandono, calúnia, mentira. Tudo que é possível passar, estamos diante daquela situação. Mãe sofrendo e assim por diante. É o arquétipo de toda sorte de sofrimento sintetizado ali na Páscoa. Mas a Páscoa também, e isso faz parte dos tempos atuais, significa escolha. Páscoa implica também escolha. O símbolo da Páscoa na paixão de Jesus foi a escolha que ele fez. É alguém que escolheu doar-se daquela forma e aceitar as consequências através da crucificação e da tragédia, do sofrimento, graças à responsabilidade que ele assumiu. Todos nós estamos sempre fazendo escolhas e todos nós arcamos com as consequências das nossas escolhas. As escolhas que fazemos sempre implicam em algum tipo de esforço e de sofrimento, de renúncia. Se a gente for pensar em termos aqui do nosso dia a dia, a escolha de uma profissão implica em uma renúncia. Quanta gente escolhe uma profissão e tem que abdicar tempo da família para estudar, para se dedicar, para ficar fora de casa trabalhando, abdica e renuncia muita coisa por causa daquela carreira, daquela profissão. Aí se você olha, por exemplo, para a escolha amorosa, um casamento, a pessoa que se casa implica em uma renúncia. Olhe para uma mulher, porque a gente só fala e é comum os homens falarem da renúncia masculina, daquela brincadeira entre os homens, que aliás, de uma maneira geral, é tudo bobagem. Mas veja, por exemplo, a mulher, a renúncia que ela faz ao se casar, o quanto ela tem que abrir mão, que ela tem que abdicar de coisas em prol de um casamento. Ao nível de renúncia que ela faz, a gente não tem ideia. Uma mulher, quando escolhe, por exemplo, ser mãe, já é uma outra escolha, escolhe pela maternidade. É claro que é uma fonte de alegria e de bem-estar, mas quantas renúncias, quantas vezes ela teve que abdicar de coisas em prol daquela maternidade. Quanto mais significativas as escolhas que fazemos, maiores os sofrimentos e maiores as renúncias. Quanto mais importantes e valiosas e preciosas, humana e espiritualmente, são as escolhas que a gente quer, maior é o preço a pagar. Mais grave é o preço a pagar, mais pesado é o preço. Esse é o símbolo da Páscoa. Alguém que optou por se doar. E a autodoação tem um preço, mas também tem a compensação e a consequência. No caso do Cristo, foi a volta dele pela ressurreição gloriosa e pela luz que derrama ao longo dos tempos até hoje na humanidade, que é da imortalidade, prometendo e consolando todas as pessoas que aconteceriam com ela aquilo que sucedeu com ele em nível exponencial mais alto. Ele disse isso antes da tragédia da cruz, conforme o Evangelho de João anota, entre os discípulos na última ceia, quando ele diz: não há amor maior do que um amigo dar a própria vida pela dos amigos. Somos abençoados por viver esse momento, meus amigos. Momento de pandemia, momento de Covid-19. Esse momento é um momento precioso. Porque esse momento é um momento de grande oportunidade de evoluir, de crescer, com os desafios que a gente está tendo. O Covid-19, o coronavírus, apenas colocou lentes de aumento para a gente diante daquilo que já existia, só que a gente não enxerga comumente. A probabilidade de desencarnar. Todos nós somos sujeitos e corremos o risco de desencarnar todo dia quando a gente levanta da cama. Todo dia quando a gente faz uma refeição, a gente tem um risco de engasgar com a refeição. E quantas mortes, quem é profissional de saúde, quem estuda epidemiologia e saúde pública sabe, quantas mortes por dia por engasgamento. Quantas mortes a pessoa levanta, vai no banheiro, toma uma queda no banheiro e morre. E não só idoso.
A gente sempre corre o risco, a gente sai na rua, a gente corre o risco de não voltar. Viver é correr risco. E isso não é uma apologia de se colocar em risco, não. Eu estou dizendo que o Covid-19 e essa tragédia que tem abatido, da qual a gente nunca mais vai sair os mesmos, essa tragédia que estamos vendo aí, de mortes coletivas, são, na verdade, elementos essenciais para a nossa transformação. Para aqueles que ficamos no mundo físico e para aqueles que desencarnam. Todos os que desencarnam ou os que desencarnarem e aqueles que ficarem no mundo físico estão sendo chamados a meditar a respeito da fragilidade da vida biológica. A respeito da ideia de que a qualquer momento podemos ser chamados. A qualquer momento, inclusive por um elemento invisível a olho nu, que é um vírus. Todos estamos sendo chamados a meditar, porque a verdadeira espiritualidade, os homens verdadeiramente espirituais, sempre conviveram com a ideia clara da morte, da desencarnação e da sua imortalidade. Eles sempre viveram no mundo, de alguma forma, com a concepção de que não eram do mundo, que a qualquer momento poderiam ser chamados e por isso que tinham que investir o seu capital simbólico na sua espiritualidade. Essa é a mensagem. Não há espiritualização, porque hoje a gente tem uma espiritualização assim Nutella, uma espiritualização assim light, que é a espiritualização. Mentalize positivo e tudo vai dar certo em sua vida. Não há uma gota no Evangelho que esteja alinhado com esse tipo de sintonia. Não que a gente faça apologia ao sofrimento, não é isso. Mas não há essa ideia de que ao se espiritualizar tudo vai dar certo na sua vida. Não, o Evangelho é uma proposta muito mais forte. Muito mais forte. O Evangelho vai dizer que você vai ter problemas, que você vai ter desafios, mas quando você se evangeliza, você se modifica por dentro diante dos desafios. E você consegue extrair o melhor dos desafios quando eles passam por você. Os desafios são utilizados por você como trampolim ou como escada para degraus mais altos do crescimento moral. Essa é a ideia da Páscoa. Essa é a ideia do Calvário. Essa é a ideia da paixão do Cristo. É por isso, meus amigos, que no dia de hoje, nesses momentos, estamos fazendo escolhas. Aproveitemos para fazer as escolhas adequadas. Estamos reavaliando a ideia de contato. Já notaram que a falta de contato físico tem feito a gente refletir melhor sobre nós mesmos e sobre o outro, a respeito do contato? Como é que a gente está tocando no outro, e não tocando fisicamente, ou tocando emocionalmente, no diálogo, nas palavras, nas redes sociais, nas postagens, nas publicações, como é que a gente está tocando no outro? A ideia do contágio e a ideia do tocar, do contato, tem a ver com isso. Portanto, meus amigos, minhas amigas, a verdadeira espiritualização tem a ver com o senso de imortalidade. Mortalidade física e imortalidade espiritual. Todo indivíduo espiritualizado sempre tinha noção e sempre estava consciente de que era mortal fisicamente. Porque há duas posturas no mundo que a gente adota, duas posturas equivocadas. E duas posturas que é sinônimo de como a gente está longe da verdadeira espiritualidade. Um lado é o medo e o desespero a respeito do tema morte, não dá nem para falar, que a gente fica desesperado. E do outro lado, a negação, a indiferença e o esquecimento, o ignorar de tal forma que a gente se esquece a respeito desse tema e se esquece que todo dia o fio da vida física é muito frágil e a qualquer momento pode se cortar, pode se partir. E isso não é para a gente ficar paranoico, neurótico, desesperado, não. Mas isso é para ter noção do que é que a gente está fazendo com as horas do nosso relógio. Aproveitemos, portanto, essa oportunidade de coronavírus, de pandemia, para fazer o melhor em torno de nós, para nos conhecermos melhor, para ajustar as nossas relações afetivas, amorosas, sociais e de amizade, para melhorar a qualidade das nossas relações, porque é isso que a gente está sendo chamado. Os espíritos que têm desencarnado por coronavírus também estão meditando a respeito dessa fragilidade. E nós, aqui no corpo, também. Feliz Páscoa, bom final de feriado e até a próxima.